Neste vídeo nós vamos falar sobre transformações de rotação que são importantes para a gente lembrar como que podemos representar vetores em diferentes referenciais e também vamos falar sobre o cálculo da derivada temporal de vetores. São dois assuntos muito importantes para que a gente consiga desenvolver o modelo matemático de uma aeronave. Muito bem. As transformações de coordenadas que nós vamos investigar são transformações de rotação. Como a gente viu no outro vídeo, dois referenciais serão muito importantes para nós em particular. Um deles preso à superfície da Terra, que é o referencial NED, North East Down, e o outro referencial preso ao corpo do veículo, vinculado ao corpo do veículo com origem no centro de massa, que é o referencial ABC, Aircraft Body Coordinate. E é através da indicação de qual que é a relação, qual que é a orientação espacial do referencial ABC preso ao corpo do veículo em relação ao referencial NED, que a gente descreve a orientação em termos dos ângulos de Euler, os ângulos de guinada, arfagem e rolamento. Então é muito importante a gente relembrar como é que a gente pode representar um vetor qualquer, por exemplo, esse vetor V aqui mostrado. Eu quero representá-lo em dois referenciais diferentes. O referencial em preto, que é o referencial NED, vamos imaginar que seja o referencial NED. Então aqui eu tenho um vetor que está no plano XY. Usando a regra da mão direita, a gente vê que o eixo Z ele está saindo do plano da tela. E esse vetor é uma entidade matemática que pode ser representada em qualquer outro referencial. Inclusive pode ser representado no referencial ABC, é um outro referencial que está relacionado ao referencial NED por meio de uma rotação de um ângulo psi em torno do eixo Z. É a primeira rotação que a gente precisa considerar quando a gente vai descrever a orientação do referencial ABC em relação ao referencial NED. Lembrando que em engenharia aeronáutica a nossa sequência de rotações é a sequência de psi em torno do eixo Z, ou seja, um certo ângulo psi de guinada, depois um ângulo θ em torno do novo eixo Y e finalmente um ângulo φ em torno do eixo X final. Então essa sequência de rotações é que nos permite sair do referencial NED e chegar até o referencial ABC. Então aqui a gente está investigando primeiro a rotação de um ângulo psi em relação ao eixo Z, para descrever um mesmo vetor V. Então, esse vetor V ele pode ser representado em qualquer um desses dois referenciais, NED ou ABC. Suponha que a gente conheça, então, a representação desse vetor no referencial NED. Então, ele tem componentes x, y e z. Como é que a gente consegue obter a representação no referencial ABC? Bom, basta a gente lembrar o seguinte, que se o vetor V tem essa representação no referencial NED, significa então que nós estamos dizendo que esse vetor V ele é igual a Vx na direção I do referencial NED, mais Vy na direção J do referencial NED, mais Vz na direção K do referencial NED. Veja que se nós formos capazes de representar os vetores I, J e K da base do referencial, que formam o referencial NED, no referencial ABC, nosso problema vai estar resolvido. Isso acontece aqui, cada uma dessas colunas dessa matriz representa
cada um desses vetores I e JK do referencial NED no referencial ABC. Né? Vou mostrar isso, vamos olhar isso aqui com cuidado. Veja o seguinte, se a gente olha para o eixo I do referencial NED, que é esse que eu marquei aqui, né? O eixo X, quais são as componentes desse eixo no novo referencial, no referencial ABC? Então nós temos uma componente na direção X do referencial ABC, né, essa que está aqui, essa componente. Essa componente corresponde ao cosseno de psi. Temos uma outra componente na direção negativa do eixo Y, que corresponde ao seno de psi, então por isso menos seno de psi está colocado aqui. E como esse vetor está no plano xy, né, a componente z é zero. Né? De forma similar, se a gente olha então para o eixo y do referencial NED, esse eixo y aqui, ele tem como componentes na direção x, o referencial ABC, o seno de psi, que é o que está mostrado aqui, como componente na direção, vamos representar aqui essa componente, né, o seno de psi, como componente na direção de y do ABC, a gente tem aqui o cosseno de psi, que é o que está colocado aqui. E como esse eixo y NED ele está no plano xy, não tem nenhuma componente na direção z. Finalmente, né, os dois referenciais têm eixos, né, z coincidentes. Portanto, não há nenhuma componente na direção XABC, nem nenhuma componente na direção YABC do eixo Z NED. Só há componente na direção Z e coincide, né? Os dois eixos, na verdade, são iguais porque nós estamos fazendo uma rotação de psi, uma rotação positiva, vejam o sentido da mão direita, né? Uma rotação positiva no sentido anti-horário de psi, certo? Então, o que a gente está vendo aqui é que a representação do vetor V no referencial ABC é igual ao número de vezes Vx multiplicado pela representação do vetor XNED no referencial ABC, mais Vy vezes a representação do vetor YNED no referencial ABC, mais Vz vezes a representação do eixo ZNED no referencial ABC. Né? E basicamente, então, é assim que a gente monta, né, compreende essa transformação, monta essa matriz, que a gente chama de matriz de transformação de coordenadas, é uma matriz de rotação, porque ela está representando essa rotação de um ângulo φ. Lembrem-se, né, de que uma matriz multiplicada por um vetor, né, essa multiplicação matricial aqui, ela pode ser representada, né, da maneira como eu já disse. Né, ela vale Vx vezes a primeira coluna, cosseno de π menos seno de π. É usual em engenharia aeronáutica a gente abreviar cosseno e seno com C e S. Ou seja, a multiplicação matricial ela pode ser escrita assim também, né? Uma matriz vezes um vetor coluna é igual a primeira coluna vezes o primeiro componente do vetor, mais a segunda coluna vezes o segundo componente, mais a terceira coluna vezes o terceiro componente. Podem ver que isso coincide com a usual operação, né, dessa linha multiplicada por essa coluna, mais essa linha multiplicada por essa coluna, mais essa linha multiplicada por essa coluna. Nós podemos fazer a mesma operação imaginando rotações em torno dos outros eixos. Né? E basta, na verdade, que nós mudemos, né, os nomes que demos ao desenho no slide anterior para a gente chegar a essas conclusões aqui, que
uma mudança de um ângulo θ em torno do eixo y vai resultar numa matriz de rotação, que é essa daqui. Nós podemos chamar então de Rθ. Né? E uma mudança de φ radianos em torno do eixo x vai resultar, seguindo o mesmo procedimento que nós fizemos antes, numa matriz que nós podemos chamar de Rφ. Então, se a gente volta aqui no slide anterior, essa matriz, né? Essa matriz aqui, nós podemos chamá-la, né, de Rψ. Vejam que quando eu faço uma mudança de θ radianos em torno do eixo y, né, os eixos y, o eixo y é coincidente, então não há mudança. Quando eu faço uma rotação em torno do eixo x é coincidente, então não há mudança. O mesmo aconteceu anteriormente com Rψ, o eixo z permaneceu constante. Se a gente combina então essas três rotações de forma sucessiva, né, lembrando, né, que para sair do referencial NED e chegar no referencial ABC, primeiro a gente faz uma rotação de π radianos em torno do eixo z, então a gente usa a matriz Rψ. Depois a gente faz uma rotação de um ângulo θ em torno do novo eixo y resultante dessa primeira rotação, né? E finalmente a gente faz uma rotação de φ radianos, né, em torno do eixo x resultante das duas rotações anteriores. Né? Então o que a gente está fazendo, na verdade, é uma composição. Né? Quando a gente faz essa primeira operação, a gente tem já um vetor transformado, né, do referencial original para um referencial intermediário, que foi girado de π radianos em torno do eixo z. Quando a gente então multiplica por Rθ, a gente tem a representação do vetor, do mesmo vetor, no novo referencial que foi produzido a partir do anterior via uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo y do referencial anterior. E finalmente a gente tem a representação num novo referencial que foi produzido a partir de uma rotação de φ radianos em torno do referencial anterior. Chegando então à representação no referencial ABC. O produto dessas três matrizes é o que então nós vamos chamar de matriz de transformação do referencial NED para o referencial ABC. Né? RR-NED to ABC, né? Do NED para o ABC. Se a gente fizer a multiplicação das três matrizes que eu mostrei antes, nós vamos chegar então nessa expressão que está mostrada aqui embaixo. E é por isso que a gente usa as abreviações de cosseno C e seno S, né? Porque vejam que aparecem aqui os três ângulos de Euler, né? Φ, θ e Ψ, e os seus senos e cossenos correspondentes. Né? Essa matriz ela parece bastante complexa, né? Aparecem os três ângulos aqui, e ela então codifica, né, a passagem da representação de um vetor V qualquer do referencial NED para o referencial ABC. Aí uma coisa que a gente talvez precise, né, e vamos precisar sim, é obter a representação desse mesmo vetor, de um vetor V, se nós conhecermos a representação no referencial ABC. Né? Então, ou seja, nós vamos precisar da inversa dessa matriz. Né? Então a gente precisaria calcular a inversa dessa matriz, que parece ser uma matriz bastante complicada. Essa inversa, será que ela vai ser complicada também? E na verdade não. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes da gente chegar lá, uma outra transformação que será frequente em controle de aeronaves é a mudança de coordenadas do eixo do vento, né, para o referencial ABC e do referencial ABC para o eixo do vento. Então aqui a gente está mostrando do referencial ABC para o eixo do vento. Vocês vão se lembrar do outro vídeo que a relação entre o referencial ABC, Aircraft Body Coordinate, que é um referencial preso
né, ao corpo do veículo com origem no centro de massa, para o referencial do vento, que é também um referencial preso ao corpo do veículo com origem no centro de massa, mas com eixo X apontando na direção do vento relativo, são dois ângulos, né, que alfa e beta, um ângulo de ataque e um ângulo de derrapagem. Então a gente tem que fazer um giro de menos alfa, né, na direção em torno do eixo Y, e depois de fazer essa rotação, a gente faz uma rotação de beta em torno do novo eixo Z obtido depois de fazer a primeira rotação, para a gente então obter o referencial, que é o eixo do vento, né? Ora, rotação em torno do eixo Y é a mesma matriz Rθ que a gente já escreveu antes, né? Só que trocando, onde a gente colocou o θ, a gente vai colocar menos alfa, já que a rotação é de menos alfa. E a gente obtém então essa matriz aqui. E a rotação de beta em torno do eixo Z é a mesma matriz que nós obtivemos inicialmente, mas no lugar de psi, aqui está colocado beta. Portanto, a matriz que promove, né, a transformação da representação de um vetor no referencial ABC para um vetor, né, para uma representação do mesmo vetor, evidentemente, mas agora no referencial do eixo do vento, é igual ao produto dessas duas matrizes. Só que para nós vai ser mais importante, nós vamos até dar um nome aqui, S maiúsculo, né, particular, para a matriz que faz o contrário, né, a partir da representação de um vetor no referencial do eixo do vento, a gente quer obter a representação desse vetor no referencial ABC. Então seria a inversa dessa matriz que está aqui colocada. E vejam que o que nós estamos mostrando aqui é que essa inversa é igual a, de fato, a transposta da matriz obtida via a multiplicação dessas outras duas aqui em cima, né, com esse resultado mostrado aqui, né? Então, ou seja, a inversa é simplesmente a transposta. Isso não é uma coincidência. Para todas as matrizes de rotação, a gente tem esse fato aqui, ó, né? Toda matriz de rotação é tal que a sua transposta vezes ela mesma é igual à matriz de identidade. Isso significa que a inversa de uma matriz de rotação é muito facilmente calculada. A inversa de uma matriz de rotação é igual à sua transposta. Transpor uma matriz, vocês se lembram, é simplesmente reescrevê-la trocando os elementos de tal maneira que a gente troque, né, os índices das linhas e colunas, né? E por que isso aqui é verdade? Isso é verdade pelo seguinte: se eu tenho um vetor V representado no referencial ABC, ele tem uma certa norma, ele tem um certo tamanho. Ora, se eu faço uma rotação no referencial para representar esse vetor V, é claro que o tamanho, o comprimento do vetor não muda. Então a norma do vetor no referencial, da representação dele no referencial ABC, tem que ser igual à norma da representação dele no referencial NED. Mas, né, a representação no referencial ABC é igual a uma matriz de rotação vezes a representação no referencial NED, né? Ora, se as normas são iguais, as normas ao quadrado também são iguais. A norma ao quadrado vai ser igual ao vetor transposto, né? Se transforma num vetor linha, vezes o vetor coluna. Isso aqui é a norma ao quadrado. Vai ter que ser então igual a, quando eu fizer a transposição de R vezes V, né, a transposição de um produto é igual ao produto com a ordem trocada, né, dos elementos transpostos, respectivamente, né, vezes VABC, que é RV NED.
E o que eu estou dizendo é que isso aqui tem que ser igual, a norma ao quadrado tem que se manter a mesma. Então tem que ser igual a esse produto. Portanto, essa matriz resultante tem que ser a matriz identidade, né? Que é o que está escrito aqui. Então, essas matrizes de rotação elas têm várias propriedades interessantes e talvez uma das mais interessantes é que a inversa pode ser muito facilmente calculada, né? A inversa de uma matriz de rotação é só a sua transposta. Além disso, o determinante dessas matrizes de rotação é sempre igual a mais 1. Olha, se isso aqui é verdade, então o determinante de R transposto vezes R tem que ser igual ao determinante da matriz identidade. Mas o determinante da matriz identidade é igual a 1. O determinante de uma matriz, do produto de duas matrizes, é igual ao produto dos seus determinantes. Isso é uma propriedade dos determinantes. E o produto de uma matriz transposta é igual o determinante, desculpa, de uma matriz transposta é igual ao determinante da própria matriz. Transpor a matriz não muda o seu determinante. Então isso significa que o determinante de R ao quadrado tem que ser igual a 1. Portanto, existem duas possibilidades aqui. O determinante de R pode ser igual a mais 1 ou igual a menos 1. Se a matriz é de rotação, a gente consegue mostrar que o determinante é igual a mais 1. As matrizes de transformação que têm determinante menos 1, elas correspondem a um espelhamento, né? um flip, que é diferente de uma rotação. As matrizes de rotação, o determinante é igual a mais 1. Além disso, né, uma outra coisa importante que nós vamos utilizar é que se a gente considera, né, o produto vetorial de dois vetores, né, lembre-se que a resultante será um vetor que é perpendicular a ambos, né, ortogonal ao plano formado pelos vetores W e V. Se eu giro o resultado, né, eu faço uma transformação de rotação no produto vetorial, eu obtenho U. Essa transformação, o resultado que eu obtenho, U, ele pode ser obtido também primeiro fazendo a rotação em W e fazendo a mesma rotação em V e calculando o produto vetorial posteriormente. Eu chego exatamente no mesmo resultado, né? Então é só vocês pensarem, né, que eu tenho um vetor W, eu tenho um vetor V, né, e o seu produto vetorial resultante, alguma coisa assim. E se eu modificar a orientação desse W e modificar a orientação da mesma maneira do V, eu simplesmente mudo também a orientação final desse resultado, né? Basicamente é isso que a gente está dizendo aqui. E o produto vetorial, para nós, vai ser de fato bastante importante, ele vai aparecer várias vezes, e é interessante a gente representá-lo como uma operação matricial, trabalhando com as representações dos vetores em diferentes referenciais. Então imaginem que eu tenha um vetor V, né, representado dessa maneira que está colocado aqui, né, num dado referencial ele tem componentes Vx, Vy e Vz, né, e eu tenho um vetor aqui ômega, um vetor ômega, que num dado referencial ele tem representação dada por três componentes P, Q e R, né? Imagina que eu tenho esses dois vetores. Isso é equivalente a gente dizer, né, que V é igual a Vx na direção Y, né, mais Vy na direção J, e assim por diante. O produto vetorial, portanto, né, ele pode ser escrito assim, né, ômega vec V vai ser igual a I vec I, 0, I vec J, K. Então, P, Vy na direção K, mais I vec K é igual a menos J, menos P
VZ na direção J. Então, se a gente agrupar agora as componentes na direção I, essa componente com essa componente, né, a gente vê então que a componente I vai ser igual a menos RVY, né, 0VX menos RVY mais QVZ. Então, essa linha vezes essa coluna. A componente J, se a gente agrupar, né, então agrupar esse daqui com esse daqui, a gente vê então que vai ser igual a RVX, tá aqui, menos PVZ, é o que está aqui. Se a gente agrupa finalmente as componentes relativas à direção K, né, então a gente vê que a gente vai ter menos QVX mais PVY. Então, olha que interessante, o produto vetorial, esse produto vetorial, ele pode ser representado de uma maneira matricial, assim, em que ômega, essa matriz ômega aqui, é ômega maiúsculo, né, para se relacionar com esse ômega minúsculo, é uma matriz cujos elementos, né, são formados pelos elementos do vetor ômega. Aqui está o vetor ômega e com ele, então, essa matriz ômega maiúsculo ela é montada. Além disso, notem que essa matriz é uma matriz antissimétrica. O que significa isso? A sua transposta, se eu transpuser essa matriz, né? Se eu representar aqui a sua matriz transposta, pegar a primeira linha e escrever aqui como se fosse a primeira coluna, né? Pegar a segunda linha e escrever como se fosse a segunda coluna, eu vou obter menos a matriz anterior, né? menos ela. Então, a sua transposta é igual a menos ela, certo? Essa é a propriedade de uma matriz antissimétrica.